Bem-vindo, Alisson Alves, aqui ao The Exposed Brasil, bem? Excepcional tarde, minha querida. Excepcional tarde a todos que estão nos ouvindo aí. É um prazer imenso conversando com todos vocês. Alisson, você é psicólogo, certo? Sim, eu sou psicólogo educacional e psicólogo clínico, né? Tenho formação em teologia também, que foi a minha primeira graduação, e tenho outras também, tanto especialização em graduação. Minha vida toda foi mexer com a questão de educação. Sou missionário, né? Pastor, já pastorei a igreja. Na época que eu conheci o Daniel, eu estava como missionário, né? Estava na minha primeira formação lá em 2008, né, em Salvador. Sou natural de Fortaleza, Ceará, mas com 19 para 20 anos de idade eu fui morar em Salvador, onde eu estava fazendo minha primeira graduação na faculdade, estava fazendo também missiologia. Foi lá onde eu conheci o Daniel Mastral, né? Em uma dessas palestras que ele dava em seminário de igrejas aí, de cura e libertação, de batalha espiritual, essas coisas do movimento aí pentecostal e neopentecostal aqui no Brasil. Alisson, então, gente, o Alisson ele tem uma experiência com o Daniel Mastral, ele junto com o Caio Fábio, eles foram ele foi uma das primeiras pessoas que começou a, publicamente, digamos assim, né, a se expressar, observando as contradições religiosas ali da doutrina que o Mastral pregava e dizia assim, inserir, inclusive dentro desse contexto gospel. Então, Alisson, conta pra gente como é que começou essa situação especificamente com o Mastral. De onde que você viu exatamente ele, que dia e que horas, e quando foi que você começou a investigar, a denunciar, não sei como foi a situação. Eu comecei a investigar ele devido a um incômodo que ele tinha muito grande sobre essa questão da identidade dele, né? É super normal uma pessoa querer adotar o seu nome artístico, né? A gente vê aí a Xuxa, a gente vê o Pelé, vê tantos outros na questão de mídia. Então, a gente que nasceu aí final da década de 80 e início de 90, a gente é muito acostumado com essa questão de nome artístico. Porém, a gente sabe quem é o nome do Zezé de Camargo e Luciano, né? A gente sabe quem é o nome da Xuxa, a gente sabe qual é o nome do Pelé. Nunca foi um problema um artista dizer qual é o seu nome, né? E aí me pareceu assim muito esconder alguma coisa por trás, né? Algum problema, alguma questão que as pessoas não pudessem descobrir quem era ele. E aí, na verdade, o Daniel ele já vinha sendo exposto em São Paulo há muito tempo, né? Os problemas que ele relacionava nos seus livros com as igrejas, na verdade, era ele o causador. Quando a igreja descobria, né, fazia perguntas a ele, iria atrás de saber que toda aquela história, né, fabulosa dele, se era verdade ou não. Mas deixa eu te perguntar uma coisa, você como pastor de igreja evangélica, por qual motivo essas igrejas contratavam esse cara para ir lá falar qualquer coisa que fosse? Elas não teriam que investigá-lo antes de levar? Quem eu estou levando? De fato, ele corresponde à doutrina, à filosofia aqui, né, religiosa que nós pregamos? Esse estudo não teria que ter sido feito antes? Como é que funcionava essa situação? A igreja evangélica, na sua grande maioria aqui no Brasil, ela vem de uma linha pentecostal e neopentecostal dentro de exposição. Então a gente até traz uma crítica, né? Eu sendo de um movimento pentecostal, de que sempre essas pessoas que eles pegavam nunca iriam saber, né? Principalmente quem vem de outro estado, numa época onde não tinha internet, né? Em 2008, 2009, 2010, até aquele meado, a internet não era isso daqui, essa facilidade toda que nós temos hoje. Smartphone não existia, né? A internetzinha de escada, o computador muito caro. Então, assim, para você ver, eu me lembro muito bem, eu como missionário lá em Salvador, quando eu telefonei no orelhão ainda para uma pessoa em São Paulo para me saber sobre a vida do Daniel. Então, esse era a terra, né? De como a gente poderia observar ou não. E sempre foi uma crítica muito forte que a gente fez de tomar muito cuidado quando esse testemunho é muito exacerbado, né? É muito grandioso, é muito cheio de detalhes, e aí a pessoa é cheia de quer ser tratada como artista grande, famoso, né, num camarimzinho fechado, com regalias, né, com não me toque, não me perturbe. Então, eu achei aquele comportamento muito estranho para uma pessoa que a gente é acostumado a estar hospedado em escola pública, no sertão, né, aqui no Nordeste, e eu venho dentro de uma questão muito
simplória, né, de observar as pessoas simples e respeitá-la dentro do ambiente. Eu não via esse respeito dele, né? Ele queria estar hospedado, né, do melhor conforto possível. Então isso me chamou muita atenção naquele comportamento dele, que Ele ele exigia isso, Alisson? Ele exigia isso quando sim, chamavam, né? ele assim, se ele não fosse tratado bem no conforto dele, poderia dizer que a igreja recebeu uma exposição muito grande nos livros dele, como recebeu no Voz Quem Clama no Deserto, né? Só que Ah, como ele atacava a sim, congregação. atacava, falava que era como se a igreja não quisesse tratar bem as pessoas, né? Ele colocava isso como a igreja tivesse usufruindo daquilo, do movimento dele, mas não retribuía financeiramente a altura a qual o movimento dele expressava. Sendo que esse movimento dele ele sempre só ganhou margem dentro do movimento pentecostal e igrejas neopentecostais. As igrejas tradicionais não trabalham com esse tipo de exposição, né, de testemunheiro, de ex-satanista, nada disso nunca chamou a atenção de muitas igrejas evangélicas. Porém, as igrejas pentecostais e neopentecostais são igrejas de bairros simples, né, de periferias, que cresceram em periferia. Então, isso gerava um pouco uma questão assim, quando ele queria fazer seminário em igrejas grandes, ele queria esse conforto, sim, né? Tá, e como é que você começou, como que você conheceu ele, E aí exatamente? foi quando eu vi esse comportamento dele, achei estranho, ele se apresentava como missionário também, e esse desconforto todo. A gente vem de uma junta missionária muito grande, que era a maior na época do Brasil, que era a Cruzada Estudantil, a Escola de Missões Mundiais. A gente conhecia muito bastidores de igreja. Então, assim, a malandragem religiosa eu já conhecia muito bem. E aí aquilo me chamou a atenção, porém, assim, eu nunca fui uma pessoa de julgar ninguém sem antes e, de fato, saber se aquela minha percepção é real ou não. Quando eu liguei para alguns contatos, né, porque a gente fazia parte da Cruzada Estudantil, a gente tinha vários missionários, pastores de São Paulo, do Espírito Santo, da Bahia, do Ceará, enfim. E aí foi alguns contatos, disse, não, olha, se esse cara causou isso na igreja de fulano de tal, esse testemunho dele é falso, né, essa irmandade que ele fala nos livros dele, na verdade, é uma casa num bairro comum de São Paulo, não é nada escondido, não era nada grandioso, né, ele tinha, na época, já problemas com a mãe, por conta dessa questão que ele mentia, né, sobre a questão do pai biológico. Eu me lembro muito bem que essa história depois tomou uma proporção, né, quando o Temer virou meme, né, de vampiro, de satanista, de ocultista na internet. O Daniel passou anos, acho que foi uns 2 anos, não negando isso. Ele ganhou hype nisso, ele quis ganhar mídia nisso, porque não custava nada ele chegar e falar, não, Temer realmente não é o pai que eu digo que é, não, né? Mas ele sustentou isso, colocou no site, as pessoas perguntavam a ele, indagavam a ele, e eu me lembro muito bem que ele foi empurrando isso com a barriga para ganhar hype, foi quando a internet já ganhou uma robustez, o Temer ficou sabendo, se manifestou, e aí ele recuou para não levar um processo de um Temer da vida, né? De um político influente. Ele era o que Então, nessa época, o Temer? Era senador? ele estava, nessa época do Temer satanista, foi na Dilma, já foi no impeachment da Dilma, já era vice-presidente. Só que o Daniel alimentava essa história, né, que o verdadeiro pai dele, que é o presidente da Irmandade aqui no Brasil, é um político muito influente, né, era uma pessoa muito influente aqui no Brasil, só que ele vivia era muito resguardado, mas ele dizia isso, né, com a questão do pai. Mas nada que um bom psicanalista, por exemplo, o Caio, ele notou muita questão. Eu sou mais analista comportamental, né? Mas a linha do Caio ali, que é do Caio Fábio, né, que eu já falar como foi que eu me O conectei. Caio também é psicólogo? Não, o Caio ele é psicanalista, né? Mas assim, a linha Ele é freudiana. pastor também? Desculpa, ele é pastor Ele também? é pastor, né, do Caminho da Graça, né? O Caio é um amigão, né? O Caio ele é super amigo do meu pastor, que é o Carlinhos Queiroz, né, de Fortaleza, Ceará. E foi uma conectividade que eu tive em participar do caminho do Papo de Graça do Caio, né? O Caio me ajudou muito em alguns casos também, fora isso do Daniel. Eu agradeço muito a carreira do Caio, né, como cristão, como uma pessoa que trouxe um evangelho sempre dentro daquilo que é um princípio ético, né? As pessoas não sabem diferenciar, infelizmente, essa questão política dele sobre essa questão do evangelho. O Caio é uma pessoa que é um irmão, um pastor que eu respeito por demais. Eu tenho uma discordância política dele, mas não faz eu ter nenhum tipo de raiva,
nem rancor, nem extremismo, né, como a gente vê aí nas redes sociais. As pessoas não sabem diferenciar isso. E quando traz essa questão psicanalística do Daniel, ela é muito simples dentro do Freud, né? A análise que eu sempre faço dele, né, dentro dessa questão, é mais comportamental, ou ligado aos comportamentos emocionais que a religião traz em termos de status, mídia, poder, relacionamentos, né? Aquele comportamento que o narcisista tem, né, de agarinhar um público, um movimento, são todas essas questões que eu já notava sobre a vida dele. Ele tinha esse comportamento muito grande, ele levou isso a décadas da vida dele, né, a qual culminou naquilo que culminou na questão da família. Antes disso, ele foi causando rastros, né, dentro de igrejas, dentro de pessoas que se aproximavam dele. Toda pessoa que chegava ao Daniel para mostrar uma verdade a ele, os perseguidores que o Daniel tinha na cabeça, né? Pessoas do seu perfil, Fê, do meu perfil, do Caio, tantos outros que chegam a uma pessoa que a gente vê que não está com a índole, não tem ética, e que a gente chega e chama na chuncha, né, como a gente diz aqui no Nordeste, chama no eixo e diz, cara, isso daí não é coerente, cara, né? Tem pessoas que conseguem ter esse momento de lucidez com um choque da verdade, mas infelizmente ele nunca teve. Ele sempre quis levar essa história adiante. Esse personagem ao qual ele se criou, se autocriou, adiante. Ele vivia disso, né? Ele vivia muito bem. Ele ia viver do quê, né? Sim. Um dos conselhos logo no início que eu dei para ele, né, que foi justamente, cara, larga disso, sai fora disso. Pega os teus livros, cara, tu já fala que é de ficção. Cara, continua dizendo que é de ficção, que você é um bom escritor, vai viver a tua vida, sai fora disso. Quem sabe, cara, os teus livros podem até virar um filme, um documentário, né? Porque a tua imaginação, a tua criatividade é até boa, né? Mas, infelizmente, tu transmite essa criatividade enganosa como uma verdade. Aí tu se torna um mentiroso, tu se torna um manipulador. Mas ele chegou a receber propostas, você sabe, né? Mas a proposta dele tinha que ser, né, mais bem elaborada, né? Ou ele fala que era muito, muito dinheiro, mas parece porque que não gostou. O público conspiracionista, né, Fê, a gente conhece, sabe o seguinte: uma pessoa que faz um processo de negacionismo científico, ao qual ele trazia, do movimento anti-vacina, né, ao qual ele pertencia, desse movimento ao qual ele traz como... Anti o quê? Anti o quê? Antivacina. Daniel era antivacina, né? E aí, assim, esse público que ele aquecia, né, é um público levado por essa questão. Para a pessoa dizer, chegar com a verdade, né, como a própria morte, a gente acabamos de ver isso aqui. As pessoas não têm nem um pé de realidade da própria morte, a causa da morte de Daniel, né? Quantos fanáticos, né, o fã-clube dele a gente vê nessas lives, e eu tive que subir algumas das lives e dizer, cara, Daniel, o Marcelo, a verdade é isso aqui, né? Vocês estão duvidando que uma pessoa adoece? Vocês estão duvidando que uma pessoa adoecida, adoeceu outras, né? Acabou com a própria família e acabando por si só com a sua vida? Isso é o resultado da soma de décadas de um cara produzindo um anti-engano dentro da consciência dele, né? Uma coisa que o Vic, né, trouxe dentro daquela questão daquele áudio, são dois fenômenos totalmente emocionais, psicológicos, né? O Vic pega um áudio, né, do Daniel confessando o que ia fazer e coloca na sua própria rede social, no seu próprio vídeo, achando que aquele vídeo, aquele áudio, iria colocar dentro do público dele ou do Daniel, como se o Daniel não iria fazer o que fez, sendo que o áudio próprio, né, incrimina até mesmo se uma pessoa próxima a mim me manda um áudio daquele dali, imediatamente, como eu fiz inúmeras vezes, em poucos minutos eu estou na casa da pessoa. Se ela for minha conhecida, sento com ela e pergunto o que está acontecendo, cara. Vamos lá, a gente vai te ajudar, a gente vai te levantar. Não pegar um cara e ir para um clube de tiro em Alphaville para estar postando em redes sociais a arma a qual ele cometeu suicídio. E olha a conscientização, Vic, sua. Você, na reportagem da CNN, sempre ela teve acesso ao boletim de ocorrência, sempre colocou o modelo correto. Você fala de outro modelo, Vic, só que o modelo da arma que você postou na sua rede social foi o modelo da arma encontrada no dia da morte dele. Nem isso você consegue perceber. As mentiras e o auto-engano que esse movimento conspiracionista faz no cognitivo de vocês, cara. E no cognitivo de quem segue vocês. Me desculpem, né?
Me desculpem, assim, tá um choque de realidade em todos vocês, porque vocês estão olhando para essa rede social aqui, cara, e procurando afetos emocionais nos gurus a qual vocês levantam. E esses gurus, cara, são doentes. O nome disso é doença, cara. Tem CID disso. Essas pessoas estão doentes e não querem tratamento, né? Quando eu faço essas indagações ao Marcelo sobre o ministério dele, sobre a índrome dele, sobre as igrejas a qual ele passou e causou dano, ele se irrita comigo. E eu, assim, não vou atrás, eu sempre cuidei da minha vida, eu tenho crianças no sertão, eu sou uma pessoa que vem do Ceará, prezo muito com a questão educacional, sempre tive o processo meu ali de implantação de igreja, hoje eu tenho implantação de escolas, né, dentro de uma elevação muito maior socialmente, para mudar o meu Nordeste. Cara, eu encontrei em 2018 aqui, trabalho desde 2009 aqui no sertão, crianças bebendo cachaça em alambique, né, porque não tem o que comer, eu vou estar me preocupando com testemunheiro falso de igreja pentecostal e não é pentecostal, eu tenho mais o que fazer, cara. Eu tive que construir, eu tive que paralisar meu mestrado, meu doutorado, para colocar o meu mestrado e doutorado na prática, em uma realidade presente aqui no Nordeste. Então, quando eu afasto, deixo esse cara para lá, denunciei quem estava perto de mim, mostrei todo mundo na época que está vendo essas lives, tem até algumas pessoas comentando, eu lembro disso. As pessoas nem acreditavam de tão religioso que é, mas isso não me importava, né? Eu estava cuidando de outras coisas. Quando o filho dele comete a questão do suicídio, eu imediatamente, né? Foi assim, instantâneo. Eu me lembro quando fosse hoje, eu parei a minha moto, estava colocando gasolina, eu parei no próprio posto, sentei na mesa do refeitório do posto, e quando eu vi a notícia, assim, eu chorei. Disse, cara, que angústia, que dor. E aí eu fiquei pensando, cara, como é que eu vou ajudar esse cara agora? E na hora, assim, eu disse, não, vou telefonar, mandar uma mensagem para o Caio, vou perguntar se ele pode nos ajudar nisso aí, se ele estava sabendo. O Caio, no dia, ele já tinha tentado, não tinha conseguido, né, a contactação dele, devido a essa questão que eu já tinha pesquisado sobre a vida do Marcelo anteriormente. Eu entrei no Facebook, eu ainda tinha uma pessoa da família dele, né, e foi quando eu mandei mensagem para ela, ela respondeu, contei toda a história que o Caio e eu estava querendo ajudar. Ela perguntou a ele, ele aceitou, e aí foi eu que conectei ele ao Caio Fábio, né, para trazer essa questão de ajuda a eles. E quando o Caio me dava alguns feedbacks, eu sempre trazia assim, cara, esse cara ainda está doente. Nem a morte do próprio filho conseguiu dar um choque de realidade nele. E aí, ele falou, né, tanto do Caio como da minha pessoa, a insistência nossa é que ele fosse fazer uma terapia, né, que ele fosse se tratar. Ele falava na época, né, não, estou fazendo terapia, estou tendo que tomar a questão dos medicamentos. E aí, pra gente, tava assim, o cara procurou ajuda médica, procurou ajuda terapêutica. E tranquilo, ele ficava 1001 elogios com o Caio, né, tem vídeo, foi o único pastor que me acolheu. Ele falava isso nas redes sociais dele, né? Ele tinha um carinho muito forte pelo Caio, né? Até, sim, quem conhece o Caio sabe que o Caio não vai passar a mão na cabeça, meu amigo, seja lá de quem for, de dizer, o meu bichinho, vem cá, né? Continua com esse auto-engano, não. E aí foi até o dia que o Caio chamou ele na chincha, né? Chamou ele, falou que tudo aquilo ali que ele estava produzindo não tinha motivo. O comportamento dele de uma perca em um processo de luto, de estar em podcasts grandes aí, chamou muita atenção. E aí o rompimento definitivo do Caio foi com a morte, com o relato dele da morte da Cíntia, né? Quando a Cíntia morre e o Caio falou sobre como foi que o Daniel, né, o Marcelo narrou a morte dele, imediatamente eu fui na rede do Marcelo, ele contou, né, como foi, tava lá no Vilela, né, acho que um dia, 2 dias, coisa assim, dias depois, e aquilo dali nos chamou uma atenção gigantesca, disse, cara, esse cara tá com problema, e sério, isso aí que aconteceu é algo muito sério, tá muito estranho essa história, muito estranho, né, e aí foi quando a gente teve a certeza no dia que ele começou a elogiar a terapeuta. Aí eu disse, cara, que terapeuta é essa que tu tá vindo? Qual é a formação dela? Qual é a abordagem psicológica dela? Aí ele, não, ela é terapeuta holística. Eu disse, puta que
pariu. Quer dizer que tu tá esse tempo todo, cara, se tratando com terapia holística, cara, tu não foi procurar uma ajuda profissional. E aí foi assim, foi um rompimento com ele, né? Foi quando vem a questão da pandemia, ele estava reunindo um grupo, né? Que ele queria, que Deus tinha tocado no coração dele, que ele teria que treinar líderes, que ele queria salvar pastores, né? Que conversar com pastores. Até um dia que eu escrevi para ele. Ele respondeu, ele disse, ó, vem com a gente está com esse movimento, você vai ser de grande ajuda, tal, tal, tal. Eu disse, cara, eu vou assistir. Na terceira aula dele, eu peguei uma fiada, que é aquela fiada do cara totalmente doente. Perfis de pastores que ele estava querendo se conectar. Era esse perfil de ocultismo, de pastores que tinha problemas institucionais, que estava adoecido emocionalmente, ele estava lá pegando para si, para montar células da igreja dele. E aí foi quando eu peguei e chamei ele na chincha também. Quer dizer, ele tinha um perfil, se fazia de cristão, mas na verdade ele tinha essa paixão incubada pelo ocultismo. Sempre essa dominação narcisista, né, de pegar o mais fraco, aquela pessoa que está com problemas na questão emocional, que tem essa fraqueza maior, que tem essa confiabilidade exagerada de virar fã dele, né? Ele sempre pega para si.